Abram as vossas Bíblias em Tito. Nós estamos fazendo lectio contínua, da exposição da Palavra de Deus. E nesta manhã, nós leremos dos versículos de 10 ao 16. E pela graça de Deus, vamos meditar na Palavra do Senhor e sermos alimentados pela graça de Deus. Cresceremos, seremos alimentados no Espírito. Pois não confunda, a graça de Deus manifesta-se não somente no intelecto, mas na alma, em lugares em que muitas vezes nem entendemos, mas que Deus toca pelo meio de graça. Cremos nisso? Que Deus fala pela palavra de Deus? Vamos então ouvir a voz do Senhor nesta manhã, pois ela salva. Tito 1, de 10 a 16. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Tu, porém, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Oremos ao nosso Deus. Pai, venha falar conosco mais uma vez. Somos gratos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor venha nos edificar, aumentar a nossa fé, dar-nos conhecimento da verdade que leva à piedade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. O ano era 98. Era verão. Eu fui numa livraria evangélica num dia quente. Entrei numa livraria evangélica, tinha ar-condicionado lá dentro. Quem morou no Brasil sabe disso. Tinha ar-condicionado dentro da livraria e eu fiquei estupefacto com uma montra que mostrava um livro que dizia: esse livro vai resolver os problemas da tua igreja. Estava escrito. Eu estava chegando no seminário, olhei o livro, era dessa grossura, coloquei a mão no meu bolso, tinha ainda um dinheiro que era para a comida da semana, eu era seminarista, e eu pensei, eu como ou leio? Decidi ler. Comprei o livro, em 2 semanas eu acabei com o livro. Era um livro de mais de 500 páginas, eu fiquei estupefacto. Eu peguei aquele livro, fui correndo para o meu pastor e coloquei na mesa do gabinete dele e disse: pastor, os nossos problemas da igreja estão todos resolvidos, olha aqui. Ele abriu, colocou o dedo no livro, leu algumas coisas e disse: Diego, você leu essa frase? Eu disse: qual, pastor?
ser fiel a Deus não é suficiente para crescer a igreja. Pois eu li, mas eu achei que vou repetir, Diego. Você leu essa frase? Ser fiel a Deus não é suficiente para crescer a igreja. E ele olhou para mim e disse, o pastor era um homem comendável. Desde quando? Desde quando? E as horas que eu gastei naquele livro foram todas por água abaixo. Meu pastor fechou o livro e falou, Diego, a solução para a igreja está aqui. Era a Bíblia. É muito evidente, nós podemos, é auto-evidente, a capacidade que nós temos de nos enganar. Somos conhecedores da verdade muitas vezes, mas caímos nos nossos próprios engodos. Ou muitas vezes, olhando para a realidade, negamos veementemente aquilo que vemos. O professor Van der Linden, da Universidade de Cambridge, tem estudado como a propagação de fake news acontece em nosso tempo. Ele explica uma coisa interessante que ele chama de teoria da inoculação. É como se fosse uma vacina. A gente pega um pouco da doença, encapsula ela, coloca no corpo para o corpo defender-se contra aquela doença. Ele fala que, na verdade, o que tem acontecido na nossa geração, de maneira tecnológica, vamos colocar dessa forma, é que as pessoas empacotam mentiras dentro de valores que nós já temos. É isso que ele chama de teoria da inoculação. Já Horton Hall fala da estética amigável, inofensiva, intimista. Quando você liga a televisão ou o seu YouTube, parece que tem alguém dentro da sua casa. A luz está intimista, a pessoa fala assim, olha, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Com aquela vozinha, você fala, epá, esse aí não me faz mal nenhum. A estética amigável faz você baixar a guarda da crítica. E ali são inoculadas, então, pacotes de coisas que você já tem valor e que você acredita, mas coisas são colocadas nesse meio. Já Stephen Hassan diz que influenciadores manipulam oferecendo soluções mágicas para problemas que todos nós temos. Se você beber essa água verde, você vai perder 10 quilos em uma semana. Já a Organização dos Psicólogos Portugueses falam da infodemia, que é a pandemia da informação. A vida dos influenciadores é passada como se fosse ciência. Se eu levantar a tal hora, eu vou fazer tudo o que eu quiser na minha vida e eu vou ser um grande sucesso. As pessoas usam termos vagos, não são definidos, não têm credenciais, não são reconhecidas e se as têm, são descontextualizadas. Já virou jargão no meio evangélico. Você não precisa estudar teologia, você só precisa ter seguidores nas redes sociais. Ouvimos pessoas dizerem nos últimos anos, eu aprendi sozinha e você está aqui me ouvindo. Mas a Bíblia já fala de alguém que usa esses mesmos termos e propostas, sem precisão, com um tom amigável, fala o que se quer ouvir e acaba por enganar e destruir. Esse é o modo operante da serpente desde o começo da humanidade. Baixar a nossa guarda, fazer nos sentirmos acolhidos, e somos tentados por aquilo que já está no nosso coração. É uma questão de influência. É isso que Paulo está dizendo aqui. É uma questão de influência. Calvino sugere, meus irmãos,
e eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, que pastores verdadeiros cuidam de ovelhas, mas também trabalham para afugentar lobos. Pastores verdadeiros alimentam ovelhas enquanto defendem o seu rebanho contra os ataques de lobos, que se apresentam amigáveis. O nosso Senhor Jesus nos avisou: há pessoas vestidas de cordeiro, com jeito de cordeiro, mas é um lobo. Há pessoas que professam a fé, mas não são verdadeiras. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo que era necessário que houvesse um padrão, como vimos na semana passada, um padrão de homens que são fiéis à palavra de Deus. A Bíblia nos mostra desde o princípio que a fidelidade, sim, é suficiente para a vida do cristão. Mas a fidelidade a quê? A fidelidade ao Evangelho. Por isso, eu quero que vocês prestem muita atenção a duas coisas importantes para entendermos esse texto que acabamos de ler, que estão no contexto. A primeira delas, eu quero chamar a atenção, porque Paulo está fazendo isso da maneira como ele escreve, está no versículo 13. Ele vai dizer: este testemunho é verdade. Ora, na sua Bíblia pode estar exato, ou pode estar é verdadeiro. No entanto, ele quer dizer a mesma coisa. A mesma palavra que ele usa para a verdade aqui é a palavra que nós encontramos no primeiro versículo da carta de Tito, que eu quero ler novamente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Paulo está dizendo: olha, essa piedade que leva, essa verdade que leva a viver uma vida de acordo com a fé, que é a piedade, é a verdade que agora estou dizendo para vocês. Esse testemunho é verdade. É por isso que eu preciso de pastores fiéis à palavra, porque esse testemunho é verdade. Esse testemunho é verdade porque Deus não mente. Onde é que ele falou isso? No versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Percebem? Paulo está fazendo uma contradição entre fake news e realidade. Paulo está dizendo para nós o que nós queremos ouvir é engano, mas o que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus. Ele está dizendo que os apóstolos estão com Deus que não pode mentir, e aqueles que são preparados pelos apóstolos, com as prescrições dos apóstolos, estão do lado apostólico, portanto estão do lado da verdade. Essa guerra cósmica entre a verdade e a mentira começa no Éden. Deus disse mesmo? É a pergunta da serpente. Você não pode comer de nada? É a sugestão da serpente. E hoje, Deus quer mostrar para o seu povo que o presbítero que deve ser fiel, ele deve ser hábil para ensinar, mais uma vez, é um exemplo do que é saudável, não para ele mesmo ou para o seu benefício, mas para todo o povo de Deus, ser hábil a contradizer aquilo que está sendo promovido. Melhor, a defender, exortar todos para que venham para uma fé saudável. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo disse que deveria haver ordem e que presbíteros deveriam ser estabelecidos e que eles deveriam ser hábeis. Por quê? Porque há muita gente que professa Deus, mas é desobediente a Deus. Esse não é um problema de hoje. É um problema da igreja primitiva, é um problema em Creta,
é um problema no Feijó, é um problema onde houverem seres humanos, vai haver essa contradição. Pessoas que dizem, eu sou de Deus, mas vivem de maneira que negam a Deus. Não obstante, não é só o problema da contradição e a guerra cósmica entre a verdade e a mentira, que na verdade ela já foi vencida por Cristo na cruz, e nós estamos vivendo a continuação dela até que todas as mentiras de Satanás serão completamente destruídas quando até a morte for derrotada pela volta de Cristo. No entanto, a verdade já venceu a mentira. Agora Paulo quer estabelecer para a igreja que a igreja, justamente porque sabe dessa realidade, não precisa mais se colocar debaixo de uma influência de uma guerra que já acabou. Pelo contrário, ele nos chama a uma vida saudável, uma vida que assume a verdade de Deus, à medida que nós a encontramos, como foi revelado para nós nas Escrituras, presbíteros, ou pelos apóstolos, que agora estabelecem homens que vão ser fiéis e apegados à cabeça deles. É isso que está escrito? Não! A palavra da fé, a palavra fiel. Que palavra é essa? Que é a segunda doutrina. Doutrina de quem? Ora, a doutrina dos apóstolos, que ele mesmo está defendendo. A doutrina que foi revelada pelo Senhor Jesus e que agora, no fundamento da igreja, está para que todos nós tenhamos e consigamos ser exortados, consigamos ser renovados, transformados, mudados à imagem e semelhança daquele que nos chamou. Ora, esses têm que ter duas coisas específicas no versículo 9. Eles têm que ter habilidade de ensinar corretamente, não é ensinar qualquer coisa, não é habilidade de ensino, é a habilidade de ensinar a Bíblia. E segundo, eles têm que exortar os que contradizem. A palavra convencer, na minha visão aqui, é um tanto forte. Eu disse na semana passada que aqueles que traduziram a palavra convencer dessa forma, têm em conta o contexto, assumindo que é o Espírito Santo que traz a pessoa pela graça lá no final do capítulo. Mas, tendo em conta a habilidade de Tito aqui, não podemos deixar o significado de que não existe convencimento sem exortação. Pelo contrário, eles devem ser hábeis para ensinar o que é correto, e eles têm que exortar, eles têm que persuadir. Talvez a palavra persuadir seja melhor, e no entanto, ela coloca a responsabilidade do Espírito Santo, porque o convencimento não vem de nós, mas a persuasão sim. No entanto, é obra de Deus. Por que eles têm que convencer pessoas que contradizem? Porque existem muitas pessoas que não obedecem, são insubordinados. Lembremos que o apóstolo Paulo coloca duas coisas no livro de Romanos que fazem parte da sua missão, que é levar a fé a todas as nações, que é levar a todas as nações a obediência da fé, crer e observar, crer e agir. A salvação é pela fé, mas todo aquele que é salvo opera e vive pela fé, porque o justo viverá pela fé. A obediência é consequência da fé. Não existe fé sem obediência. É por isso que o pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, escreve que a fé sem obras é morta. Mais do que isso, meus queridos irmãos, ele vai dar características importantíssimas. Eles são palradores frívolos, eles falam demais, eles enganam, especialmente aqueles que pregam a lei da circuncisão. E aí, aqui está um grande detalhe que precisamos sempre lembrar. O problema da circuncisão não é que não estava na Bíblia. O problema da circuncisão era usar a Bíblia para diminuir a obra de Cristo. A circuncisão estava na Bíblia para quem era judeu. O problema não é fazer algo que está na Bíblia. O problema era usar algo que está na Bíblia para diminuir o que Cristo fez na cruz, dizendo que não é suficiente. Mas o nosso Cristo na cruz do Calvário, ao fazer o sacrifício que paga pelos nossos pecados,
falou com todas as palavras, para que todas as gerações entendam, com um verbo que significa exatamente isso, uma coisa que é feita no passado, mas que tem efeito para o futuro. E está consumado. O autor e consumador da nossa fé não fez algo incompleto. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa de alguém dizendo, não é suficiente. Pelo contrário, essa é uma característica ímpar daqueles que sorrateiramente querem diminuir a obra de Cristo em nossos corações. Essas pessoas andam guiadas por mandamentos de homens desviados da verdade. E Paulo vai dizer então que todas as coisas são puras para os impuros e descrentes. Ele vai dizer para nós que a consciência dessas pessoas que dizem e professam, eu sou de Deus, mas na verdade querem algo mais do que o próprio Evangelho, do que a palavra de Deus, do que a maneira como Deus revelou as coisas, porque o que Deus revelou para a igreja não é suficiente, nós temos que ter marketing, isso e aquilo e tal, isso não é suficiente. Ainda que não se use essa linguagem, a prática é essa, porque elas são conduzidas por pessoas e por filosofias humanas de pessoas que viraram as costas para Deus. É muito comum em nossos dias as pessoas usarem uma linguagem completamente na sua epistemologia formada por pensamentos de pessoas que tinham ódio por Deus. Hoje nós falamos sobre empoderamento, mas o empoderamento vem baseado em pensamentos de uma pessoa que dizia que Deus é detestável, e que dizia que o mundo vive numa luta de classes, e que tudo que a gente quer é sobrepor um ao outro, logo nós temos que empoderar o grupo dos oprimidos. E hoje nós usamos isso com uma facilidade, e até falamos na igreja sobre isso como se fosse um senso de justiça. No entanto, se nós queremos algo mais do que a Bíblia, nós nos tornamos aqueles que são enganados por essa torpe ganância lá de alguns séculos atrás. Alguém que só vivia para o dinheiro, e que queria mais dinheiro, que falava mal dos capitalistas, mas vivia colocando no bolso aquilo que lhes era dado, que lhe era dado por estes, que eram nobres. No entanto, esse não é um problema do século XVII, ou XVIII, melhor dizendo, XIX. Esse não é um problema da época dos cretenses, esse é um problema lá do Éden. O ser humano acha que o que Deus revelou não é suficiente, e quando nós somos tentados a isso, nós facilmente caímos, porque nós queremos algo mais do que Deus revelou, porque nós queremos algo que nos agrade, não aquilo que confronta o nosso pecado e a nossa carne. Nós queremos algo que nos diga sim para aquilo que queremos fazer. Nós queremos, na nossa alma, ser insubmissos, rebeldes à palavra de Deus. Mas Deus estabelece um outro padrão, o padrão de reconhecer o que é falso, reconhecer o que é engano, reconhecer o que é desobediência e falarmos então do que é sã doutrina. Ao lembrarmos que hoje presbíteros são padrão, o argumento para cada um de nós é que nós devemos identificar a influência do engano e da desobediência e falar somente aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Todo cristão, ainda que presbíteros tenham o papel de ensinar, e se eles têm o papel de ensinar, esse papel é para todos, tem a função e a responsabilidade de, com a Bíblia aberta, identificar o que é influência do engano, o que é desobediência e o que é de acordo com a sã doutrina. Haja vista que o apóstolo está falando do Evangelho. Esse texto é para todos aqueles que são influenciados por pessoas que professam Deus, mas que negam por suas obras. O texto está falando sobre isso. Essa é uma das características daqueles que são, segundo o apóstolo Paulo, detestáveis. Por quê? Essa é uma linguagem de Levíticos 18.
onde pessoas fazem coisas abomináveis ao Senhor, então Moisés vai revelar o que Deus está dizendo, que os pagãos fazem é detestável, é abominável e, portanto, não deve ser copiado pela igreja, Israel, a congregação de Israel. Um desses exemplos, em Levíticos 18, são vários, é a entrega de filhos a Moloque, sacrifício de criança. E Deus vai falar na história, olha, um ser humano entregar um filho para um Deus que nem é verdadeiro é abominável. Paulo está comparando essa abominação a pessoas que dizem, eu sou de Deus, mas na hora de viver, negam que Ele é. Há pessoas que são enganadas por pessoas que dizem, essas coisas são boas, essa filosofia é maravilhosa, mas você percebe as motivações das pessoas. Eu fico preocupado quando muitos de nós estão sendo influenciados por pessoas que cabalmente são contrários ao ensino da fé evangélica. E quando eu digo fé evangélica, eu estou sendo mesmo abrangente, falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a tradição. Pessoas que fazem um nome, que dão influência sobre nós, que evangélicos postam de torto a direito, mas que no fundo são romanistas. Que no fundo preferem colocar Maria acima de Cristo. Que no fundo querem dizer para crentes como eles devem viver, o que eles devem fazer, em quem eles devem votar e que posição política eles devem ter, mas eles estão com o coração amarrado em Roma. Desobedientes à palavra, acrescentaram o que Deus diz ao longo da história, e continuam acrescentando, dizendo, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo, Deus não está dizendo coisa nenhuma. Mentirosos, enganadores. Pessoas que colocam as suas características e as suas leis, que parecem não ser leis, porque às vezes são um tanto modernas ou não, ou são antiquadas, não importa, são legalismos da mesma forma, pois acrescentam ao puro e santo evangelho que salva. Nos que nós lemos nesta manhã, aqui no texto, diante da igreja, Cristo veio para salvar pecadores. Cristo não veio para salvar gente certinha, ou gente toda errada, tem que ter um padrão para ser salvo, não. Cristo veio salvar pecadores, de todo tipo, de todo lugar, de toda gente. Nós precisamos, pela graça de Deus, usar esse cérebro que Deus nos deu, com a edificação do nosso espírito, usarmos a nossa fé de Bíblia aberta para identificar o que é engano e o que é verdade. E ao fazer isso, proclamar o Evangelho constantemente. Porque o que Paulo manda fazer é reconhecermos, falarmos e silenciarmos e falarmos de acordo com o texto. Que características são essas daqueles que devem então ser chamados de insubmissos e desobedientes? Primeira delas, de acordo com o texto, são pessoas que dizem eu sou de Deus, são pessoas que professam Deus, são pessoas que de alguma forma influenciam e são líderes, são pessoas que ganham dinheiro com isso. Você fala assim, mas a Bíblia fala que a igreja tem que sustentar pastores, está lá em Timóteo, está aqui em Tito, está em 2 Timóteo. Paulo não está falando disso, está falando de gente que ganha dinheiro usando a fé para mesmo se enriquecerem. Não é uma questão de sustento, não é uma questão de dignidade, é uma questão de riqueza. São pessoas que diminuem a obediência e promovem a desobediência sorrateiramente. Colocam em causa o depósito do apostólico, até chamando isso de outras coisas. Essa semana eu estava numa discussão com outros pastores, que eu estava participando de uma
Pronto, uma discussão para afinarmos o nosso trabalho no Cement Trust. E um autor da década de 70, ele escreve que o conhecimento, ele não deve ser tratado como um depósito. Aí ele cita Paulo Freire, ele fala assim, olha, Paulo Freire diz que o conhecimento tem que ser passado, as pessoas têm que receber a informação para daí elas tomarem a posição da mente delas. Faz todo sentido, faz toda a lógica, só tem um problema. Paulo Freire, influenciado por Rousseau e outros, acreditava que o ser humano essencialmente é bom, portanto ele chegaria à resposta simplesmente com uma influência. Daí vem a ideia de influenciadores. Se a gente só influenciar, as pessoas vão encontrar o caminho delas. Eu conheço alguém que influencia desde o Éden. Cristo não veio influenciar, Cristo veio salvar. Cristo não veio me dar sugestões e dicas para eu fazer a minha mente, Ele veio trocar minha mente. O Evangelho não veio se acomodar às nossas vontades, o Evangelho veio transformar quem nós somos completamente. Nós nascemos de novo com inclinações espirituais que não nos eram contempláveis na morte do nosso pecado. E as pessoas evangélicas então falam assim, a verdade não deve ser tratada como um depósito. E eu pensei, por que ele usou essa palavra? Ele tinha um alvo. Se certo ou não, talvez o alvo dele não fosse do outro, mas talvez do outro com certeza, porque o apóstolo Paulo chama o evangelho de depósito. São coisas sorrateiras que quando você puxa, as origens, constantemente, elas chegam em lugares onde estão aqueles que viram as costas para Deus. E tem um monte de evangélico falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, sem ter um senso crítico que vem das Escrituras para rebater essas coisas. Mais uma vez, precisamos de padrão. São pessoas que acomodam estruturas de pensamentos de homens que se desviam da verdade. São legalistas e moralistas, tanto liberais quanto progressistas ou como conservadores, porque para nenhum desses grupos nada é puro. Nada é puro. Para um liberal, muitas vezes no nosso tempo, amar tem que ser dessa forma, se não for dessa forma, você é imoral porque não aceita esse tipo de amor. São legalistas. Para essas pessoas, o Evangelho vai dizer que tudo é impuro, porque as suas mentes e consciências estão tão sujas, tão impuras, que nada pode ser puro. Essa mesma ideia é usada lá em Timóteo, quando o apóstolo, no capítulo 1, versículo de 5 a 7, ele vai falar que a mente das pessoas está tão cauterizada que elas vão colocar e ver o pecado em tudo. Esse é o modus operandi dos legalistas. E o apóstolo Paulo está falando de um grupo de gente que está dizendo, olha, não é só que a fé, as obras, boas obras são uma consequência da fé. Não, é que a fé não é suficiente. Você precisa fazer isso, isso e isso para ser salvo. Para você ter uma vida saudável, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que tomar o chá verde das 7, você tem que tomar remédio não sei do que, você tem que falar não sei da onde. São legalistas, estão dando uma lista de coisas para você viver. E os crentes estão seguindo esse tipo de coisa como se fosse verdadeiro. Como se fosse ciência.
de gente que na cara, sem problema nenhum, vai dizer, eu odeio a Deus, mas está dizendo para você o que você deve beber. Muito mais evangélicos dizendo, olha, não, você agora vai me seguir, porque eu sou uma pessoa que sei de tudo, então você me ouve aí, do teu lado. Por que isso pega no nosso meio? Porque, meus irmãos, relações de conhecimento e informação, já dizia Bayes lá no século XVII, quanto mais informação, mais nós teremos possibilidade de conhecer a verdade. Ele era cristão, era um filósofo em Oxford, em Cambridge, e era um excelente filósofo, um excelente pastor, e ele vai dizer, sim, informação é importante, mas o que as pessoas não lembram é que o conhecimento do que é negativo também influencia a realidade. Ou seja, se as pessoas só mostram para nós o que é positivo, como é que nós vamos fazer senso e filtro da realidade se nós não vemos o que é negativo na vida das pessoas? Não tem como. É muito fácil nós queremos influenciar enganando a verdade, mantendo as pessoas no engano. E esse é o ensejo da maioria das pessoas. E aqui eu não estou falando contra a mídia ou contra pastores, nem nada disso. Eu estou falando da realidade do ser humano que hoje tem que lutar com tudo isso. E Paulo está dizendo para a gente, igreja, vocês precisam saber o que é verdade, ter padrão de verdade, saber viver nessa vida para poder falar do que é verdade. Porque nós não podemos viver enganados. Um engano mata, um engano faz a pessoa sofrer. As pessoas se acomodam com o que é impuro e vai dizer que tudo é impuro quando Deus purifica coisas para o seu povo. A característica deles é clara, são mentirosos, como os cretenses. O apóstolo Paulo usa um filósofo da época que descrevia então os cretenses como pessoas desequilibradas. Ele vai usar uma metáfora, são animais ferozes, são pessoas desequilibradas emocionalmente. São glutões, não têm controle, são mentirosos, são preguiçosos, querem ganhar sem trabalhar. Será que Paulo estava descrevendo a geração Z, os millennials e os cretenses? Os boomers? Não. Paulo está descrevendo todos nós. Nós somos cretenses por natureza, mas Cristo nos tirou de lá. Mas esses diziam que conheciam Deus, mas ainda viviam dessa forma. Que obras eram essas desses insubmissos? Eles falavam muito, produziam muito conteúdo. Se eles estivessem hoje aqui, eles iam estar no TikTok a cada 10 minutos. Mas eles ensinavam aquilo que não se deve ensinar, aquilo que vai além. Eles ensinavam para ganhar dinheiro. Conteúdo é feito para ganhar dinheiro. Por mais boa intenção que muita gente tenha, a maioria daquilo que se vê hoje, tanto no meio evangélico quanto fora, o conteúdo é produzido para ganhar dinheiro. Alguém vai colocar isso para Paulo quando ele está na cadeia em Filipenses? Ele fala assim, olha, Paulo, tem gente aí pregando só para ir contra você e para ganhar dinheiro. Ele fala assim, se é contra mim, se é para ganhar dinheiro, deixa que eles falem, contanto que o evangelho seja pregado. Paulo tem uma ética diferente, ele vai falar assim, olha, se o evangelho está sendo mesmo pregado, no entanto, o que Paulo está falando aqui é mais profundo. Não é o evangelho que está sendo pregado. É uma mentira no lugar do evangelho. São pensamentos humanos colocados acima da verdade revelada por Deus. Meus queridos irmãos, para o nosso bem, para a nossa sanidade, nós precisamos ser cristãos com pensamento bíblico crítico. Tá bom? Para o nosso bem. Para o bem da minha família. Porque uma das características dessas pessoas é que eles destruíam famílias. Eles arruinam, diz o texto, arruinam famílias. Quantos casamentos não estão sendo destruídos por visões mundanas de relações?
Quantas vidas não estão sendo destruídas por uma comunicação anti-evangélica no toma lá da cá? Eu me lembro, eu já falei isso algumas vezes, mas eu me lembro, no começo do ano 2000, eu tinha acabado de ser pastor, nós tínhamos um retiro, eu chamei o pastor, ele foi com muito bom gosto, é meu amigo e tal, e ele foi lá e falou assim, olha, vamos falar isso no retiro para as famílias, as 5 linguagens do amor, e ele falou e tal, e foi tudo muito bom, e no final do retiro a gente sentou e conversou e falou assim, mas espera lá, esse livro é completamente legalista. O livro diz o seguinte, se eu encher o tanquinho de amor da minha mulher, ela vai encher o meu tanquinho de amor. E no final da nossa conversa, nós dois sentamos, ele falou sobre isso o retiro todo, e a gente sentou, 2 pastores conversando sobre a realidade do Evangelho, aí ele falou assim, meu Deus, Diego, não tem graça aqui. Não tem graça. É uma barganha. E nós nos arrependemos. Eu voltei para a minha igreja, falei, irmãos, o que nós falamos lá no retiro estava errado. O casamento é sustentado pela graça. Nem sempre. Meu Deus me livre, se a Estela só fazer o que ela faz quando eu mereço, eu não ganho nada em lugar nenhum, na hora nenhuma. Eu não mereço. Mas essas coisas sorrateiramente entram no coração das pessoas e destroem famílias inteiras com pensamentos construídos no inferno, mas que vêm para nós como se fosse solução das nossas vidas. Mais uma vez eu repito, para o nosso bem, para a nossa sanidade, nós precisamos ser cristãos com pensamento bíblico crítico. Nós precisamos olhar para a realidade, trazer a palavra de Deus e analisarmos tudo pela graça de Deus, não sendo os detentores da verdade, mas submissos a ela. Precisamos de lideranças que não são dominadas por moralismos e legalismos que são tão característicos do nosso tempo. Como assim, pastor? Olha, a igreja só cresce se a gente tiver um louvor assim mais jovem. Isso é legalismo. Por quê? Ora, será que Deus só age de uma forma nesse mundo? Não, Deus só age se o pastor estiver usando gravata. Esse é o legalismo conservador. O pastor só age se estiver usando aquela roupa apertadinha, não sei o quê, andando na paleta. Meu Deus, isso é legalismo dos dois lados. Se eu tivesse de farrapo e abrisse a Bíblia, meus irmãos, aqui nesse púlpito, teria alguma diferença se a voz de Deus realmente falasse? Se eu tivesse com o fato mais rico que existe aí, não sei de quem, não sei de que, não sei de onde, lá da Itália, e abrisse a Bíblia e falasse a verdade de Deus, faria alguma diferença? É claro que não! A Bíblia, o Evangelho, a palavra, povo de Deus, é suficiente. Você não precisa de Instagram para viver. Eu consegui viver a minha vida toda sem Facebook. Ainda eu tenho, não estou falando que eu não tenho. Eu consegui viver até chegar lá, eu já usei Orkut, gente. Todo mundo consegue viver. As pessoas estão escravizadas pensando que se alguma coisa for tirada dali, a gente desmonta e a sociedade vai cair. Não! Deus é gracioso, Ele é bondoso. Ele dá quando a gente não merece, há pão para gente que é ruim e há pão para gente justa. Deus é bom, independente da nossa visão de realidade. Tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para aqueles que têm a consciência cauterizada pelas mentiras que elas mesmas querem acreditar. Outra coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que precisamos exortar pessoas que professam a Deus e a fé, mas são enganadas ou enganam com uma mundivivência contrária às claras definições das Escrituras. Se Deus nos diz que a salvação é pela fé, é porque é pela fé. Se Deus nos diz que Deus criou macho e fêmea, é porque é macho e fêmea. Se Deus nos diz que precisamos de igreja para crescermos, a gente precisa.
Se Deus nos diz que precisamos de presbíteros e ouvir mensagens, explicações públicas, leituras da palavra de Deus, é porque precisamos. Não precisamos inventar ou subverter ou simplesmente enganar as pessoas com coisas e soluções mágicas que não existem. Pessoas que professam Deus, mas que insistem que doutrina deve ser uma coisa mínima da igreja, são enganadoras. Elas fazem isso para manter a sua semelhança com o mundo. É por isso que Paulo diz que elas são detestáveis no texto, porque elas querem agir como aqueles que entregam seus filhos para Moloque. Ele usa a mesma linguagem de Levítico propositalmente. Nós precisamos ter uma comunidade, meus irmãos, onde nós podemos comer junto, viver junto, orar junto, ler a Escritura juntos, ver o que é bom e ver o defeito uns dos outros, porque tudo isso informa o nosso crescimento. Se nós olharmos somente para aquilo que é perfeito, nós seremos completamente enganados, porque perfeito mesmo só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo. Deus quer que o irmão veja eu pecar e veja eu me arrepender. Deus quer que o irmão veja eu lutar contra a tentação e vencer. E quando eu digo eu não estou falando só como pastor, eu estou falando de toda a igreja, eu como indivíduo. Deus quer-me numa comunidade de gente que vai junto, olhar para a realidade pelas Escrituras e viver pelas Escrituras, não distantes uns dos outros, mas pela sã doutrina, mantendo coisas essenciais para manter a sã doutrina. Pastores não são virtuais, eles são de carne e osso por um motivo, e o motivo é esse, meio de graça. Pastores não são perfeitos, mas são exemplo, e se não forem, devem deixar de ser. Para nossa sanidade, nós precisamos silenciar o engano nas nossas mentes, silenciar as propostas que vieram através de evangélicos, mas que têm a sua raiz em pensamentos de pessoas que negam e viraram as costas para Deus na história da humanidade. Nós precisamos falar a sã doutrina, para que consigamos então ter uma vida saudável, vivendo de acordo com a nossa fé. Eu quero que você pense comigo nesse momento. Se Deus chamou alguns para fazer isso, e Ele faz, eu quero que você pense, se você não está sendo enganado a se tornar desobediente, porque se você está, você precisa se arrepender. Porque aqueles que seguem os seguidores do engano, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 16, que eles são reprovados para toda boa obra. Não existe boa obra se não for pela fé. Não existe boa obra se não for pela fé. Se você quer mesmo seguir o conselho desse pastor e a doutrina verdadeira do apóstolo Paulo nesse texto, ouve o que eu vou dizer agora. Tu, porém, versículo 1 do capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, nem mais, nem menos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se você esquecer de tudo que eu falei e se lembrar desse mandamento de Deus através do apóstolo Paulo, fala o que convém à sua doutrina na tua família, defende a tua família dos lobos que existem e querem destruir a vida dos teus filhos, da tua esposa e do teu marido. Fala do que convém essa doutrina para os teus vizinhos, fala o que convém aos teus amigos de trabalho, fala o que convém essa doutrina para todo mundo que você encontra, porque o mundo quer destruí-los com mentiras. Igrejas evangélicas querem destruí-los com mentiras enganosas, querem construir ministérios todos em falsas verdades ou meias verdades, mas para aqueles que simplesmente querem ouvir o Evangelho, viver o Evangelho e entender que isso é o alimento do Evangelho, a verdade que
ecoa pelos séculos através de todos os santos na história da igreja é essa: fala o que convém à sã doutrina. O resto não é saudável. O resto é engano. Vive com a doutrina de acordo com a piedade. Seja na eclesiologia, seja na família, seja nos relacionamentos, seja na estrutura do pensamento, seja onde for, fala o que convém à sã doutrina. O resto é engano. Que Deus te ajude a reconhecer o engano, a silenciá-lo e a falar o que é verdade. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós humildemente queremos pedir que o Senhor nos ajude a reconhecer o engano. Pedimos que o Senhor humildemente nos ajude, ó Deus, humildemente pedimos que o Senhor nos auxilie pela Tua graça a silenciarmos para nossa mente, para o nosso coração, em nossas famílias e nossas igrejas, aquilo que vem para acrescentar ou diminuir, que vem para enganar, todo o conteúdo que leva verdadeiramente à piedade, à verdade de Deus, do Evangelho de Cristo, da salvação do nosso Senhor, das Escrituras, que é suficiente para a nossa salvação e toda boa obra. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Faça-nos, ó Deus, não parradores frívolos, pelo contrário, faça de nós, ó Deus, falantes da verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.